E olha nós de volta aqui, gente. Olha aí, no meio da Assembleia Legislativa da França. Ai meu Deus, esquerda, direita, pra onde eu vou? Calma, vamos respirar, né? Tem muita coisa pra gente entender ainda. Primeiro que a gente já conseguiu perceber as origens dos pensamentos que moldam as ideologias políticas de hoje. Lá na França a gente já tinha uma esquerda mais revolucionária, uma direita mais conservadora, assim como a gente viu na parte 1. Será que isso permanece nos dias de hoje? Né? Então vamos passar aqui para o nosso tão esperado espectro político. Onde é que eu vou me colocar aqui? Ai meu Deus, não quero me colocar aqui ainda para vocês não acharem que eu estou tomando partido, mas vou colocar aqui no cantinho que é onde eu caibo. Pronto, quietinho aqui em cima por enquanto. Olha aí, o espectro político. Como a gente pode enxergar as categorias vastas, amplas, diversas dentro da política de hoje no Brasil e no mundo, né? Esse espectro, gente, ele é uma régua, né, que é usada para a gente ilustrar os posicionamentos políticos a partir de uma visão mais geral, tá? Dentro de cada parte dessa régua existem desdobramentos, existem pessoas que não concordam, existem pessoas que não necessariamente pensam igual, e isso tá tudo bem, né? Isso faz parte da democracia e isso cabe no regime democrático dentro do Brasil, como a gente já viu lá na parte 1 também, está dentro da nossa Constituição. Mas eu coloquei aqui para vocês perceberem que essa noção de esquerda, direita e centro, ela é muito mutável, ela é flexível, ela se transforma através das épocas, dos contextos, das culturas, tá? Nem todo lugar cabe eu falar de esquerda, direita e centro, porque tem outras culturas que não se moldam a partir desse padrão europeu de política. Como vocês viram, essa noção é muito francesa, muito europeia, né? Porque o nosso país foi por muito tempo uma colônia europeia. Então, a gente precisa entender que isso cabe dentro do nosso contexto, mas talvez não caiba em outros, tá bom? Mas, enfim, né? Como a gente pode então categorizar esquerda, direita e centro? Eu vou começar primeiro falando do centro, né? Já que lá no começo eu levantei a polêmica da Juliana Paes, da neutralidade, né? Eu até coloquei centro entre aspas aqui. Por quê? Porque assim como na matemática, né? Quem gosta de matemática aí? Deixa nos comentários. Na matemática vocês já viram que o número zero, na verdade ele não existe, certo? O número zero é um número neutro, ele não tem valor, ele não tem uma carga em si, ele só é uma referência para o que vem antes e depois. Então o zero vem antes do 0,0000001 e do 0,0000001 negativo, né? Então ele está no meio ali como uma referência, mas não tem como você ficar parado no zero, né? 1 vezes 0 é 0. Então assim, não tem muito para onde você ir desse centro, tá? Ele é mais uma referência aqui para a gente ver o que é que está mais próximo do centro, o que é que está mais distante, tá bom? Então quando eu falo centro aqui, entre aspas, eu estou falando dessas ideologias que elas são consideradas mais moderadas, tá? No sentido assim, elas não são tão radicais. E as que estão mais no polo, elas são mais radicais. O que quer dizer a palavra radical? Vamos falar sobre a palavra radical. Radical não quer dizer uma pessoa extremista, necessariamente. Não quer dizer uma pessoa louca, terrorista, não é isso. Radical, se vocês não sabem, vem da palavra raiz, né? Vem da palavra raiz, como a raiz de uma planta. Então, as ideologias radicais são aquelas que vão mais na raiz da questão. Elas não ficam tanto na superfície, discutindo coisas superficiais, coisas muito frágeis e muito transitórias. Elas estão preocupadas em entender a estrutura do capitalismo, a estrutura, por exemplo, da evolução de raças, como a gente vai ver nas ideologias de extrema-direita, a estrutura, né, cultural de algum país. Então ela vai na raiz do problema, ou ela tenta manter a raiz, ela tenta sempre favorecer sua ideologia a partir desse entendimento da raiz da sociedade, tá? E as do meio aí, as do centro, elas são mais moderadas. Não necessariamente elas vão tentar transformar tanto a sociedade ou
né, elas vão tentar ali negociar, elas vão tentar ficar mais num banho-maria, elas vão ficar mais mornas, né? Elas vão... Enfim, daqui a pouco vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas o centro, ele é só uma referência, tá? Por isso que é muito difícil a gente falar que uma pessoa, ela é centrista, ela é totalmente no centro do espectro. Porque não existe alguém totalmente neutro. Uma hora ou outra ela vai se posicionar mais para cá ou mais para lá dessa regra, tá bom? Mas a começar aí pelo centro, a gente tem, né, nessa régua aqui que eu peguei emprestado lá da Gabriela Prioli, não foi uma régua que eu criei, eu peguei emprestado dessa youtuber aí, que ela faz trabalhos na área da política, é muito bom. A gente tem coisa que a gente não concorda, mas nessa parte aí eu quis usar de referência, porque já estava bem montada, né? Mas ela coloca duas possibilidades aí mais ao centro, né? Uma que seria o liberal democrata e a outra mais à direita, que seria o neoliberal. Como a gente viu lá com John Locke, o liberalismo ele nasce muito das ideias dele lá na Inglaterra, né? Alguns séculos atrás isso já era vigente, uma ideologia que pregava então o fim do absolutismo, o fim da monarquia, desse direito que vem da família, né? Esse direito espiritual que passa de geração em geração, para retomar o poder na mão da burguesia. Uma burguesia que queria estabelecer seu comércio, estabelecer um mercado financeiro, estabelecer essa relação capitalista mesmo, né? Então o liberalismo lá naquela época do John, ele era mais revolucionário do que o liberalismo de hoje. Tá vendo como a regra é mutável? O liberalismo lá na época dele estaria mais à esquerda do que aí no centro, porque ele era contra a monarquia, né? Mas hoje em dia o liberalismo já é a regra dominante. Nós já vivemos no capitalismo, então a burguesia já é a classe dominante e, portanto, os partidos, as ideologias, eu não estou falando de partido mais, eu estou falando das ideologias, né, mais liberais, que a gente chama, elas estão mais no centro. Mas existe também esse liberal extremo, que é o liberal que acredita no mercado 100%, que é contra o Estado mínimo, que vem nessa política neoliberal, que é o liberalismo mais atual da década de 80, 90 do século 20. Né? Então, esse neoliberal, ele está mais à direita porque ele valoriza mais, né, essa hierarquia que o mercado coloca para a gente. Então, segundo o neoliberal, as pessoas ocupam as classes através do mérito delas. Então, quem se esforça mais é mais rico, quem se esforça menos é mais pobre. Essa é a ideia neoliberal, né? Agora, se a gente vai concordar ou não, não é o momento. A gente só está tentando compreender para depois a gente discordar ou concordar, tá bom? Então, o neoliberal ele vai pressupor que todo mundo pode subir se esforçar através do seu mérito e chegar a uma condição de vida da burguesia, por exemplo. Já o liberal democrata, ele vai colocar mais foco nas questões históricas, sim, de tentar apaziguar as diferenças que são históricas. Por exemplo, a diferença causada pela escravidão, né, que colocou brancos no topo e não brancos na base. As diferenças de gênero, que colocou sempre os homens no comando e as mulheres submissas. Então, assim, são liberais que são sim liberais que valorizam o mercado, que valorizam, né, o capitalismo, mas eles estão preocupados também com essa justiça histórica dentro da democracia de incluir todos. Então eles também vão valorizar a meritocracia, mas é tipo assim, se a gente consegue, através do Estado mínimo, ou Estado menos presente, equalizar as diferenças, aí a gente coloca todo mundo para competir entre iguais, né? Portanto, aí a gente tem liberais democratas e neoliberais mais ao centro. Andando um pouco mais para os extremos, né, um pouco mais à esquerda, a gente tem a social-democracia. A social-democracia, ela era bem mais à esquerda no século XX, e hoje em dia ela já está mais à direita na régua, mas ela não é de direita. Ela está mais à direita do que, por exemplo, a extrema esquerda, né? Mas a social-democracia, ela nasce de um socialismo democrático, tá? Já não é mais a favor do capital, já não é mais a favor do capitalismo, certo? Mas reconhece os problemas do capitalismo, reconhece que é o capitalismo que gera as desigualdades, que perpetua as desigualdades. Só que ela também não é a favor de um Estado absolutista ou a favor de uma quebra do Estado total. Ela
acha que é através do Estado, ou seja, através da eleição de vereadores mais à esquerda, mais a favor do povo, a eleição de vereadoras negras, vereadores indígenas, deputados, presidentes da República, LGBTs, por aí vai, que a gente vai conseguir equalizar, né, e vai conseguir, aos poucos, ir reformando o sistema para poder chegar numa sociedade mais horizontal, tá? Então aqui eu dei o exemplo da social-democracia, que é esse símbolo da mão segurando a rosa, que é muito presente em vários estados da Europa, né? Portugal, Espanha, até mesmo Suécia, Finlândia, Dinamarca. Esses países são considerados de primeiro mundo, evoluídos, eles têm sua base muito na social-democracia, tá? Não quer dizer que eles sejam socialistas mais, porque como eu disse, o socialismo já foi mais para a esquerda do que a social-democracia nesse sentido, tá? Mas eles valorizam então a participação do povo no Estado para poder transformar a realidade social. E aí eu coloquei um outro símbolo, que é uma ideologia que vem crescendo muito e é muito interessante, que é do ecossocialismo, né? Eco, de ecologia, e socialismo, que é esse punho com a árvore crescendo em volta. Já é um socialismo que vem depois da Guerra Fria, um socialismo que vem questionar os modelos mais extremos que a gente teve de socialismo autoritário, por exemplo, na União Soviética. É um socialismo democrático, né, que não aceita essa dominação do Estado por si só, com a exclusão do povo, com a perseguição política. E é um socialismo muito voltado para as questões ecológicas. Um socialismo que tenta enxergar como o capitalismo tem sido destrutivo para o planeta e como a gente não vai conseguir manter nenhum sistema político nem econômico, que a gente não vai estar vivo se a gente não der conta dos impactos que o capitalismo tem causado na exploração de recursos, no dejeto, no lixo, enfim, na extinção de espécies nativas. É um ecossocialismo muito voltado para a defesa dos povos originários, indígenas, né? Para a defesa da agroecologia, do movimento dos camponeses, movimento do sem terra. Então, assim, é um socialismo mais voltado para as questões ecológicas, tá? Eu coloquei ele aí um pouco mais à esquerda da social-democracia, porque ele já tem também uma visão mais crítica quanto ao Estado, mas não é tão radical ao ponto de colocar toda a esperança no Estado forte, autoritário, como é, por exemplo, mais à esquerda aí, a ideologia comunista, tá? E aí dentro do comunismo a gente tem diferenças também. Eu coloquei aí 2 exemplos de ideologias de extrema esquerda. No caso da foice e do martelo, que é o símbolo do comunismo. Para quem não sabe, né, foice e martelo representam os 2 grupos de trabalhadores unidos. Então os trabalhadores do campo, né, com a foice, que é usada para capinar o mato, e o martelo, que é usado pelos operários das indústrias para trabalhar nas fábricas. Então é como se fossem os trabalhadores do campo e da cidade se unindo, né, nesse símbolo aí do comunismo. E é uma ideologia que ela tem origens lá no socialismo proposto por Marx, mas ela só foi desenvolvida mesmo no século XX, através da Revolução Russa, em 1917, por Lenin, depois Trotsky, Stalin e outros pensadores depois que vieram, né? Mas dentro do comunismo você também tem diferenças. Tem aqueles comunistas que são mais stalinistas, né, no sentido de que acham mesmo que o capitalismo só vai ser apagado se tiver uma dominação da classe trabalhadora por um tempo, e aí a gente precisa, né, nesse comunismo aí, eles acreditam que o Estado precisa ser muito presente, ele precisa mesmo controlar os meios de produção, para depois o Estado mesmo ir se dissolvendo e o povo ter autonomia de controlar os meios de produção. E aí meios de produção, tá? Eu estou falando do petróleo, da energia elétrica, da extração de minério, de todas as coisas que fazem o país se desenvolver economicamente. E aí tem aqueles comunistas também que são mais anti-stalinistas, que são mais na vertente do Trotsky, né? Aí são mais socialistas mesmo, no sentido dessa transição de não favorecer um regime totalmente democrático, mas querer acabar com o capitalismo para ontem, né? O capitalismo é a raiz dos problemas para eles, eles querem acabar com ele. E também a raiz dos problemas para os anarquistas, que estão aí abaixo, com o símbolo do A. Mas o anarquismo ele vem de uma divisão, né, com os comunistas lá no século XX. E os anarquistas não acreditam que a gente tem que passar por essa transição do Estado forte e tal.
Eles acham que o Estado também é fonte de desigualdade, eles querem acabar com o Estado de uma hora para outra, dissolver essas estruturas de autoridade, de governo, e criar comunidades menores onde o povo mesmo produza e se autossustente e tome as decisões por si próprio. Então o comunismo e o anarquismo, eles estão mais à esquerda, né? Eles estão no que a gente chama de extrema esquerda ou esquerda revolucionária. A social-democracia está mais aí entre o centro e a esquerda, e ela é mais reformista, ela quer reformar ao invés de revolucionar de uma vez para outra. E o liberal-democrata está mais no centro, aí, quase à direita, porque ele já é a favor do capitalismo, mas ele também preza pelos direitos individuais e os direitos, as liberdades individuais. Indo para a direita, a gente tem os neoliberais, que eu já falei, que é esse grupo mais voltado para o mercado, para o Estado mínimo, né, que acha que as pessoas têm direito de competir entre iguais, porque o capitalismo possibilita que as pessoas sejam tratadas como iguais. Mais à direita, a gente tem os conservadores liberais, né, que é um grupo muito presente na política hoje em dia, grupos que estão no poder, inclusive, né, que valorizam muito esse ultranacionalismo no sentido de valorizar, né, no sentido de favorecer valores tradicionais que eles acham que estão sendo perdidos, né? Então é o que a gente chama da bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? E não que tenha algum problema com a Bíblia, mas eles usam a Bíblia para justificar, né, que a sociedade de hoje está perdendo valores, que a gente deveria voltar para uma época onde os valores eram mais valores eram mais valorizados, não, os valores eram mais preservados, né? Esse negócio da família tradicional, esse negócio de não aceitar casamento homoafetivo, esse negócio de valorizar a defesa pela bala, né? Pelo uso da arma, de valorizar a bandeira do Brasil como sendo um símbolo de patriotismo, enfim. Mas são conservadores que eles são liberais econômicos. Então, eles não acreditam que o Estado deva centralizar as decisões da economia, né? Eles acham que as pessoas têm que ascender pelo capitalismo e as pessoas que subiram pelo capitalismo têm direito de mandar e desmandar porque elas estão no topo por mérito. Então eles são liberais econômicos, mas não são liberais ideológicos no sentido de direitos humanos e nada disso. Agora, indo mais à direita, ainda na extrema direita, a gente tem grupos que são muito fortes, né, na história, principalmente no século XX, que são movimentos que valorizam a hierarquia de classes, são movimentos que valorizam também a tradição, né? Ou seja uma tradição militar, uma tradição racista, né, de diferença racial, seja uma tradição monárquica, hierárquica através das gerações, como é o movimento monarquista, por exemplo. Então, o movimento monarquista é aquele movimento que quer a volta da monarquia para o Brasil. Então, que é um Estado forte, um Estado que valoriza essa divisão, né? Reis e rainhas dominando e o povo obedecendo, a riqueza concentrada na monarquia, a monarquia tomando as decisões para o país, tanto aí a bandeira, né, do império que eles usam como símbolo. O fascismo, né, que é um movimento que engloba também o nazismo, mas são ideologias de extrema direita porque não pregam a dissolução de classes, né? Nem mesmo pregam a propriedade coletiva dos meios de produção. Eles são ideologias anticomunistas e antiliberais. Então o nazismo e o fascismo eles são anti todos esses outros que vêm à esquerda aí deles. Tanto os liberais, quanto o social-democrata, quanto a extrema esquerda, né? Historicamente eles sempre se opuseram. E, por exemplo, o caso do nazismo é uma ideologia também pautada na evolução de raças, né, que na cabeça deles existe uma superioridade da raça ariana, da raça branca, sobre as outras raças do planeta e pressupõe também esse Estado forte, mas que também é um Estado capitalista porque valoriza, né, o enriquecimento da classe dominante ali. Então é uma sociedade de classes que não se pretende dissolver as classes e, portanto, está à extrema direita desse espectro, tá? Então aí para a gente também ver que os polos da esquerda e da direita só tem uma coisa em comum. Eles são radicais, né? Eles querem ou um controle total do Estado ou a dissolução completa do Estado. E aí as ideologias que estão mais no centro, entre uma e outra,
elas valorizam mais a participação no Estado e a reforma da política no Estado. Muita coisa, né, gente? Eu sei que não dá pra gente resumir tudo aqui em 20 minutos. Aqui foi só uma ideia inicial para começar a ferver tua cabeça aí, mas a gente vai falar mais sobre isso nas aulas do Meet, tá bom? E aí aqui para finalizar eu quis trazer para vocês, né, quem são os representantes mais presentes na política nacional, regional, tanto de partidos políticos quanto de movimentos sociais. Aqui eu foquei mais nos partidos e nos representantes partidários, que são esses que representam os interesses desses partidos na política nacional, né? Então, mais à esquerda aqui a gente teria, por exemplo, o PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, que existe até hoje. Ele completou 100 anos aí, alguns anos atrás, e ele representa ainda essa ideologia, né, do comunismo enquanto atitude crítica quanto ao Estado, atitude revolucionária que pretende acabar com o capitalismo e que pretende que a classe trabalhadora tenha seus direitos garantidos pela revolução, né? Não coloquei nenhum representante do PCB, mas eu coloquei representantes do PSOL, por exemplo, que está em cima, que é o Partido Socialismo e Liberdade, que é um partido mais, não é de extrema esquerda no sentido do PCB, né? Ele é mais social-democrata e existem pessoas de extrema esquerda dentro também, mas existe esse embate aí dentro do PSOL, né? Mas na maior parte das vezes são pessoas que valorizam a participação do Estado, que valorizam essa dissolução gradual, essa reforma do Estado, para que ele seja mais justo e menos autoritário. Então coloquei como representantes a Thalíria Peroni, né, o Guilherme Boulos, que foi candidato à presidência na última eleição, foi candidato também no estado de São Paulo, na prefeitura de São Paulo, né, recentemente, e a Sônia Guajajara, que é a primeira líder indígena, né, do povo Guajajara a representar a candidatura de vice-presidência da República junto com Guilherme Boulos dentro do PSOL. Um pouco mais à direita aí, mas ainda dentro da esquerda, a gente teria o PT, né, que é um partido que acho que todo mundo conhece, um partido que na origem é o Partido dos Trabalhadores, que tinha sim na sua origem configurações socialistas, mas assim que o partido foi crescendo, ele foi deixando de lado o socialismo para assumir a social-democracia ou até mesmo o liberalismo democrático, né? Então é um partido que não prevê o fim do capitalismo mais, é um partido que faz várias negociações com banqueiros, com empresários, mas também valoriza essa valoriza essa ascendência, né, essa ascendência social do povo trabalhador. Então aí como representante o ex-presidente Lula e em cima Olívia Santana, que concorreu à prefeitura de Salvador nas últimas eleições, mas ela não é do PT, ela é do PCdoB, que é um partido aliado do PT há alguns anos já e que representa ideologias parecidas, por mais que tenha comunismo no nome, ele é diferente do PCB, né? É uma divisão aí também. O PCB é mais extrema esquerda do que o PCdoB. Mais ao centro aí, dentro da liberal democracia, mas ainda na esquerda, a gente teria o PSB, Partido Socialista do Brasil, acho que é isso, e que tem aí, né, uma margem maior de negociar com o mercado também, que não prevê o fim do capital. Um representante do PSB na Câmara de Vereadores é o Silvio Humberto, um vereador negro aqui de Cidade de Salvador. E mais ao centro, e tem gente que até considera centro-direita, tem outros que consideram centro-esquerda, o PDT do Ciro Gomes, né, que é o Partido Trabalhista, que já prevê uma outra postura, né, não é tão crítico ao capitalismo. Você vê aí que tem o símbolo da social-democracia, né, na origem ele era mais de esquerda, mas hoje em dia ele está mais no centro ali, tá? Indo do centro para a direita, a gente tem como grande representante o MDB, o antigo PMDB, que era o partido do Michel Temer, né? Aquele, né, vampiresco, e que coloca aí como slogan ponto de equilíbrio. Então eles querem vender essa ideia que eles estão no centro, né? Mas na verdade, historicamente, ele já se associou ao PT, mas ele também faz associações diretas com a direita e a extrema direita. Então ele é aquele partido que vai aonde a onda joga, né? E o PSDB também, que se tinha como social-democracia, mas hoje em dia é um partido neoliberal, assim, como representante João Dória,
e o Partido Novo do João Amoedo, que são dois partidos aí neoliberais que prevêem Estado mínimo, que prevêem, enfim, uma economia capitalista, de mercado, que tem políticas sociais muito mínimas também. E na extrema direita a representação, né, por exemplo, do Patriotas, Brasil acima de tudo, com a frase aí, que é o partido que os filhos do Bolsonaro estão se filiando e que provavelmente ele também vai se filiar para as próximas eleições, que é um partido que pressupõe a tradição, que pressupõe o conservadorismo, que pressupõe esses valores cristãos na cabeça deles, né, que são considerados corretos, que pressupõe uma luta anti-progressismos de esquerda, enfim. E a Carla Zambelli, que é uma representante também na Câmara dos Deputados, ou ela é senadora, esqueci agora. Mas ela é uma lá que está lá representando também os interesses da direita e da extrema direita. Eles variam muito aí, também conforme as exigências do mercado e do povo, né? É um governo muito populista nesse sentido, porque ele faz só aquilo que acha que vai agradar o povo, na verdade os seus seguidores, né? Ele está tão preocupado em seguir o rito democrático e a Constituição. Inclusive eles são altamente críticos da democracia no formato que a gente tem no Brasil, tá? Lógico que foi só uma perspectiva, a aula já está se estendendo, porque é muita coisa pra gente falar, mas para situar mais ou menos aí onde cada um tá, né, pra gente entender que tem posições extremamente diferentes e que política não é tudo igual, que as pessoas pensam muito diferente, né? E que não necessariamente, por exemplo, por uma pessoa ser mulher, que ela vai defender o feminismo. Existem mulheres feministas aqui à esquerda, como existem mulheres antifeministas como a Carla Zambelli, né? Existe o PSDB do Dória, que já foi super aliado do Bolsonaro, ajudou a eleger o Bolsonaro, assim como o ACM Neto aqui em Salvador, né? Mas hoje em dia fazem crítica ao Bolsonaro porque provavelmente estão tentando uma eleição daqui para frente. Então são partidos aí que se comprometem e depois voltam atrás, enfim. Para a gente perceber que política é muito mais complexo, que existem várias possibilidades, né? O que não pode a gente ficar imóvel e só falando que é tudo a mesma coisa, porque não se verifica. Tá bom, meus queridos? Já falei demais. Se quiser estudar mais um pouco sobre política, pode ir lá no livro, né? Lá não fala tanto sobre esquerda e direita, mas a gente vai continuar essa discussão pelo Meet. Não esqueça de deixar seu comentário lá no mural para registrar a sua presença, como alguma ideia nova que você aprendeu desse vídeo. Eu quero muito saber como esse vídeo contribuiu para o seu pensamento político. E é isso, compartilhe com seus colegas e fique atento às nossas atividades. Ai, solucei de novo. Tá bom? Forte beijo. Não vamos nos exaltar. Aqui estamos estudando cientificamente a política e a gente volta na próxima. Tchau, meus queridos. Um beijo.